Essa organização formada por voluntários que prestam serviço à comunidade. Todo sábado, às 11 horas, Conexão Rotária. Oi, bom dia. Eu sou a Lid, eu sou secretária do Interact Club Nome é Toque e eu também faço parte da comissão de projetos do Distrito 4660. Bom dia, meu nome é Sofia, eu sou a diretora de Meio Ambiente do Interact Club e também faço parte da comissão de Imagem Pública. E a gente veio apresentar a Conexão Rotária para vocês. A gente vai começar falando sobre as campanhas de fevereiro, que é Fevereiro Roxo, sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia. A campanha surgiu em 2014 para promover a conscientização com o lema "Se não houver cura, que no mínimo haja conforto". E Fevereiro Laranja, sobre a leucemia. A União Internacional para o Controle de Câncer criou em 2005 a campanha, já que dia 4 desse mês é a data do Dia Mundial do Câncer. Ainda sobre Fevereiro Laranja, a gente está criando, em parceria com o Interact Club de Santa Rosa, um vídeo sobre a conscientização da leucemia. Isso mesmo, e agora sobre um dos primeiros projetos do ano, nós vamos ter feito então o Ano Novo Material Novo. Basicamente, nós do Interact fizemos 22 kits de material escolar para doar para assistência social e ela vai repassar para a Secretaria da Educação e distribuir para as devidas crianças. O valor investido veio do caixa e também de Pix solidários, que foram feitos pelas redes sociais, e também houveram a junção dos kits. Então temos um caderno, uma borracha, um kit de canetinha, kit de lápis de cor, 4 lápis de escrever, uma tesoura, cola de bastão e apontador. Tudo isso a gente teve a entrega ontem, junto com outros membros do clube, lá no CRAS, na Secretaria no CRAS, e eles vão repassar para a educação mais tarde. Também a gente tem a Semana Ambiental, que a Sofia vai falar mais sobre. Perfeito. Então, a Semana do Meio Ambiente, ela aconteceu do dia 10 a 14 de fevereiro e é basicamente uma semana de conscientização para que a gente entenda como a gente tem que tratar o meio ambiente, como a gente pode ajudar ele também. Então, no primeiro dia, a gente teve alguns desafios e assim eles foram indo ao longo dos 4 dias, né? Tivemos realizar plantio de mudas de árvore. A gente, nessa gestão, fez um plantio de 30 mudas de árvore durante o projeto das Renascentes, já para juntar e tentar promover mais sustentabilidade para o lugar. No segundo dia, a gente propõe, então, optar por ônibus, carona, bicicleta ou ir a pé. Isso vai diminuir a poluição, com certeza, dentro da cidade, dentro do local que a gente vive. Também vai trazer uma certa confiança mais dos cidadãos para conseguir andar na rua com mais confiabilidade, mais segurança. E também vamos poder diminuir aos poucos a pegada de carbono que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Sobre, então, o terceiro dia, a gente teve reutilizar garrafas ou usar garrafas de inox para ir para o trabalho, para ir para a academia, sem precisar usar plásticos e coisas que são normalmente muitas vezes jogadas fora e não são recicladas. No caso, jogadas no chão e coisas do tipo. Então a gente também tem aproveitar a luz natural e realizar uma atividade física ao ar livre. A gente tem que considerar que nos dias de hoje, essa automatização que a gente está vivendo, ela deixa a gente muito grudado nas telas e isso prejudica nossa qualidade de vida. Então isso é basicamente algo que vai nos aproximar da nossa origem, basicamente, e também vai trazer mais saúde para nós, assim como o ser. E por fim, juntar lixo que encontrar na rua e dar o devido destino.
para que a gente faça o básico, claramente, faça com que a cidade seja limpa e que ela não esteja com uma qualidade ruim no dia a dia. E ainda sobre o primeiro dia, a gente fez uma entrega junto com o Rotaract do Nometoque, entrega de mudas de árvores na praça durante a parte da manhã, se eu não me engano, e rendeu bastante, pelo que eu vi. Saindo desses tópicos, a gente tem a parte do nosso dia do convidado. Ele vai acontecer na primeira semana de maio, primeiro fim de semana, e a gente vai passar o mês de março, abril, divulgando nas escolas, nas redes sociais e nos nossos contatos. Perfeito. Então, sobre a importância, né, de fazer o voluntariado, de participar do Interact, a gente sabe que normalmente parece um trabalho muito clichê ou algo do tipo, mas não. É um universo muito grande que é muito importante conhecer. E também considerando que a gente está vivendo em tempos muito difíceis, quanto mais bem a gente fizer para nossa sociedade, para nossa comunidade, mesmo que seja pequeno, já vai estar ajudando. Também sobre entrar dentro do Interact, nós temos eventos como a DIC, CODIC, Interactidas, tem mais algum? E a Comic. E a Comic. A junção de todos os Interact Clubs, todos os distritos do Brasil, eles vão se reunir em uma cidade para fazer uma convenção de Interact Clubs. Exatamente. Então, isso basicamente cria uma integração entre todos os distritos, né? Principalmente a Comic, é um evento muito grande, muito aclamado também pelo Rotary. Então, é muito importante participar. Você também pode ter vários cargos dentro, você pode ser vice-diretor quanto diretor. E quem sabe, se você quiser subir mais dentro do Interact, você pode virar vice ou presidente. E sobre isso de fazer parte, da importância de fazer parte de um clube de voluntariado, ele agrega muito no currículo de qualquer pessoa, é muito importante. Além de que você pode se desenvolver muito mais dentro do clube de voluntariado, com a ajuda de cargos, de concursos, tem N opções que você pode escolher. Exatamente. Dentro do Interact a gente tem esses projetos que são a nível regional, nível de reunião mesmo do Interact, só da cidade, que temos então concurso de oratória, temos as redações também, e eles são todos muito importantes para a gente desenvolver essa dialética, para a gente conseguir ter mais coragem de falar em público também. Então, agrega bastante, sem falar das amizades, das relações sociais que a gente vai ter dentro do Interact. É uma coisa, de fato, muito importante e ajudou muita gente ao longo do tempo a se entender como pessoa, no geral. E, enfim, basicamente é isso. Vamos falar sobre os cargos? A gente pode dar uma palhinha sobre os cargos. Ok, então, vamos começar pelos cargos que eu mais conheço. A gente vai ter o diretor de projetos, que é basicamente onde ele vai organizar todos os projetos de praticamente todas as áreas para fazer que eles funcionem bem. Temos também o diretor de meio ambiente. Ele é responsável pela sustentabilidade do grupo, fazer então as demandas pedidas pela representação distrital e também a partir disso a gente vai ter muitos projetos que vão ser elaborados ao longo desse ano, como Renascentes, que a gente pretende terminar até março. Então, o meio ambiente ele é um setor bem interessante. Também temos o diretor de internacionais, que ele faz, esse é bem interessante. Ele precisa, de alguma forma, juntar 2 clubes de países diferentes para que a gente possa ter um melhor conhecimento da cultura de outro país e como eles lidam com as atividades do Interact, como eles lidam com as coisas do próprio país. A gente também tem diretor de secretaria, que é o meu cargo. Basicamente, a gente faz ata de reunião, ofício, quando é necessário, atestado, entre outras coisas burocráticas.
A gente também tem diretor de imagem pública, que cuida das redes sociais do clube. E tudo que tem a ver nesse meio, assim, tecnológico. Basicamente, o artístico também é muito feito pelo imagem pública. Os nossos pins que a gente fazia e pretende fazer novamente estão sendo feitos pela comissão e pelo diretor. Então, o imagem pública, embora seja um cargo um pouco pesado por ter que dar uma direcionada para todas as redes do Interact, ele é muito interessante. Temos protocolo também, onde ele vai basicamente guiar as reuniões. Ele é muito importante para desenvolver então a dialética do clube, a capacidade de fala e essas coisas no geral que são muito importantes. Ele cria então e ajuda a fazer o projeto de oratória, o projeto de redação. São todos concursos que a gente vai fazendo e eles sobem a nível distrital ou nacional, exatamente. Mais alguns cargos que a gente tem é tesoureiro, que vai cuidar dos lucros do clube, do dinheiro que passa pelo clube e tem outro destinatário. Presidente, que é o líder do nosso clube. E eu não lembro, mas... Temos integração também. Integração importante. Esse cargo ele é bastante importante, embora ele pareça um pouco simples. O que a gente faz dentro da integração é integrar. É basicamente isso. A gente vai estar fazendo várias atividades dinâmicas com o clube e também com os convidados que queiram participar para estar criando um senso de comunidade, de família mesmo ali dentro do Interact, para a gente poder se conhecer melhor também. E a gente tem DQA, que basicamente é a mesma que integração, só que a gente abrange para os clubes de Rotaract e Rotary. O diretor de DQA precisa integrar os 3 clubes e fazer com que eles tenham uma boa interação. A gente tem Fundação Rotária, que cuida dos projetos que a gente vai fazer para projetos que o Rotary normalmente faz, campanhas como da poliomielite. E eu acho que no geral é isso, não lembro se tem mais algum cargo agora no momento. O Rotary, eu sou rotariano, né? Estou acompanhando o programa aqui do Interact. O Rotary sempre tem uma participação de tabela ali com o Interact, porque são como é que se diz, menores, né? São menores de idade, né? Então, algumas coisas o Rotary tem que estar como participação de eventos e etc e tal, onde sempre tem rotarianos participando. Então, o Interact não está sozinho. Então, eu sou o Rock Zart. Eu estou na operação da técnica aqui do programa e estou acompanhando também, né, a desenvoltura das radialistas do Interact. Sim. Nós temos o Conexão Rotária, que é o Rotary, o Interact e o Rotaract. Então, por isso que chama Conexão Rotária, né? Que faz todo esse trabalho aí. Então, vocês estão de parabéns aí, né? E vocês continuem aí tocando o programa, que eu só quis me meter um pouquinho. Não se preocupe. Não tem nenhum problema. Não, mas realmente o Rotary ele é um grande aliado do Interact. A gente considera ele basicamente o pai do Interact, enquanto o Rotaract é o irmão mais velho. E é basicamente isso. A gente, dentro do Rotary, no geral, tem esse senso de comunidade muito grande, que abrange muitas filosofias de quem acredita, em religiões até mesmo, porque é uma coisa muito interessante, de fato, como funciona o voluntariado do Rotary no geral. Sim, e para fazer parte do Interact, por exemplo, é bem uma coisa assim, bem simples. Você precisa participar de 2 reuniões e um projeto, eu acho. Eu acredito que sim. Mais ou menos isso. E depois você só vai ser cadastrado no nosso site e depois você já está sendo membro do clube. Mas Rock, para entrar no Rotary é um pouco diferente, né?
Normalmente o Rotary ele possui um mecanismo, né, de participar do clube. Sim. Então a pessoa é convidada, ela assiste às reuniões e passa a conhecer o clube e as suas atividades, estudar, né? E depois de estar apto a participar e ter concordado com todas as exigências, né? Que não são muitas, né? Então ele é distintivado, então ele ganha o PIN de rotariano, uma camiseta, a gente usa uma camiseta também, nossa boné. E eu acho que essa questão da imagem pública do Rotary é muito importante. É extremamente importante porque nós não tínhamos, no início não tínhamos o Interact nem o Rotaract, né? Aí foram sendo criados os departamentos do Rotary, né? E hoje funciona mil maravilhas. Tanto é que vocês estão aqui curtindo o programa Conexão Rotária, que uma semana é feita pelo Rotary, outra semana pelo Rotaract e outra semana pelo Interact. E hoje está a cargo do Interact. Então, bacana isso. É a Conexão Rotária. Sim, com certeza. É bem interessante. Uma coisa interessante também, eu lembro da gente ter falado isso na gestão passada, eu acho, que a gente não só o Interact, mas toda a família rotária tinha a intenção de criar um Rotary Club. Eu me lembro disso em algumas gestões passadas, que o Rotary Club não, sinto muito, Rotary Kids, isso, o Rotary Kids são crianças menores de 12 anos, se eu não me engano. Cada vez a coisa fica um pouco mais complexa, né? Sim. Questão de reuniões, de atas e tudo isso aí, vocês mesmos fazem, né? Tem que ter os cargos todos, né? Tem que ser preenchidos. Então nós não podemos criar um Rotary Kids assim do nada, né? Tem que ser planejado, tem que acho que tipo um projeto do Rotary e tem que ser implementado, então não é fácil. Tudo isso aí é uma responsabilidade muito grande, porque você está no Rotary Direct, que é o nosso sistema de comunicação global, né? Pode vir um rotariano, por exemplo, da Alemanha, ou da Inglaterra, ou da França. Ele vai vir aqui, vai vir para Nomentoque e um dia da semana vai ter um horário, de acordo com a nossa roda dentária, né? São 24 horas, né? Vai ter uma reunião. Então ele pode recuperar a reunião do clube dele. Sim. E aí entra uma série de coisas que está tudo contemplado nos estatutos do Rotary e tudo. Tudo isso aí tem que seguir tranquilamente, né? Então o Interact, que é o mais jovem dos grupos, já requer um acompanhamento. Eu, por exemplo, eu estou na técnica aqui, mas poderia ser alguém do Interact, que depois vocês têm que aprender a mexer, um monte de botão e coisa aqui. Nem eu também não sei muito bem. Você está sempre aprendendo coisas, né? Tem a transmissão pelo Facebook, né? Então, sei lá, a gente tem que seguir esse ritmo, né? Com certeza. E o Interact tem uma responsabilidade muito grande, porque não quer dizer que o Interact tem que passar por Rotaract, mas se espera, né? Que quando chega numa idade de 18 anos, né? E aí ele vai fazer parte do Rotaract e depois mais tarde do Rotary. Com certeza. A família toda, né? Toda a família reunida. Com certeza. Vocês têm pais do Rotary? Não. A gente entrou por vontade. Muitos dos interactianos e dos rotaractianos já têm pais que participam do Rotary. Sim. A nossa presidente é um exemplo deles, né? Muita gente que entra desde o começo do Interact entra justamente por causa dos pais, sabe? A partir dos 12 anos, normalmente. Né? Influência. Mas o Interact é muito sobre engajamento, sabe? Quando a gente não tem os pais rotarianos, é porque a gente realmente está se engajando nisso. Pois é, aquele negócio de ter vontade de fazer alguma coisa. Que a gente passa essa vida toda aí estudando, trabalhando, fazendo coisas, mas existe a questão social. A gente tem que socializar, participar, né, dos eventos
E aí você se insere na atividade social de uma cidade, de um povo, de uma coisa toda, né? Então o Rotary, juntamente com outros clubes de serviço, que nem o Lions, temos a Câmara Júnior também, né? A JCI, a própria maçonaria, são todos clubes de serviço, cada um com a sua missão, né? Cada um com o seu entendimento da coisa toda, né? E que no Interact você aprende a lidar com essas coisas, né? Uma das principais questões que o Interact proporciona é oratório. Sim, com certeza. Aqui na Metalk nós temos esse programa, né, Conexão Rotária, que também já introduz para outro nível, né? Você fazer um programa de rádio, você está falando aqui, na verdade nós estamos falando para 4 paredes. Agora não, né? Porque com a transmissão do Facebook, a gente está falando ao vivo e a cores, né? Mas é uma escola, né? Você aprende a uma nova fase, né? Uma comunicação. Né? Isso ajuda bastante, tanto para hoje, né, essas coisas de vestibular que a gente tem, tentar entrar em empresas como Jovem Aprendiz, quanto para nossa próxima carreira, em palestras possíveis que a gente pode dar, ou coisas do tipo, é sempre muito importante. O currículo pode ser citado. Eu faço parte do Interact, eu já fiz parte do Interact, atualmente estou no Rotaract ou no Rotary. Isso conta, porque quando a gente vai admitir uma pessoa nova no grupo, na equipe, no time, né, na empresa, você quer saber o que essa pessoa faz, né? Hoje as redes sociais já estão sendo usadas pelos RH das empresas para pesquisar né? Vamos ver o que essa pessoa faz. É cheio de tatuagem, não tem nada contra a tatuagem, né? Tatuagem é um outro universo, né? Mas tem gente que faz tatuagem na testa, usa piercing, então nas redes sociais as pessoas, os RH estão acompanhando. E você ter no currículo que você é rotariano, você foi classificado. Isso que eu me omiti antes no Rotary. Existe uma coisa meio secreta no Rotary, que quando você entra no Rotary, você é colocado em votação. Com certeza. Todos os membros do clube têm a possibilidade de impedir que a pessoa se torne um rotariano. Não quero que ele seja rotariano porque eu sei do passado, sei de uma história, alguma coisa que depois conta. Isso ajuda Então, se duas pessoas se manifestarem contra a entrada do novo membro, simplesmente ele é recusado. Uma só, daí o membro tem que procurar alguém da diretiva e explicar por quê. Mas se tiver 2 objeções, ele já é descartado. Então, se você é um rotariano, você tem alguma coisa na tua história que merece você estar ali. Eu não sei como é que funciona no Lions, na maçonaria. Eu sei que na maçonaria você tem que ser convidado também. Se você não é convidado por um maçom, você não entra na maçonaria. Você não chega lá, eu vou ser maçom. Não é assim. Assim também é rotariano, interactiano, né? Você não chega lá, eu vou entrar no Interact. Não, você é convidado a participar de uma reunião, aí você conhece o clube, conhece os colegas e tal, e aí depois é distintivado, né? É colocado um PIN e você passa a fazer parte do grupo mesmo. Não é assim, não é fácil. Não é só, vou entrar no Rotary. Não, tem todo um mecanismo que possibilita você estar entrando ali naquele grupo social, né? Com certeza. A gente adora quando a pessoa toma atitude, vai lá e faz, mas aqui a gente já está convidando todo mundo para participar. E a questão do Rotary, ter essa votação, ajuda muito na questão da confiança, né? Porque você também não pode desestruturar o clube. Se você botar alguém lá que não se dá com ninguém lá dentro, que não tem uma amizade, pelo menos com alguns, né? Não vou dizer que tem que ser amigo de todo mundo, mas tem que ter uma convivência social com alguns rotarianos, já pré-rotarianos, né? Para não desestruturar o grupo, né? Porque muitas vezes acontece o seguinte, você tem um grupo de colegas de aula, né? A famosa panelinha, né? Então tem aquele grupo. Quando vai entrar uma nova pessoa, não dá para fazer teste, mas se faz. Porque quando se desmancha o grupo, daí começa entre os outros conversar, esse cara aí não dá, tá bom? Botar essa pessoa aí no grupo aí vai acabar com o nosso negócio.
Então, existe existe o estatuto, né? Existe o regimento interno, né? Que vai dirigindo esse ingresso de novos membros, porque inclusive tem assim, se você for olhar, por exemplo, Santa Maria. Santa Maria é do nosso distrito, 4660. Nós somos um distrito dentro do Rotary. Sim. Então tem o clube, o distrito, aí tem a união do país, né? E temos 190 e poucos, temos milhões de rotarianos pelo mundo, né? Então lá em Santa Maria tem 5 ou 6, não sei se já não tem mais, clubes de Rotary. Por quê? Porque o clube de Rotary é um clube de serviço. Então eu represento a imprensa escrita e falada no Rotary, na organização do Rotary. Tem outros que representam o direito, outros a medicina, outros a medicina cardiológica, e assim cada um tem a sua classificação dentro do Rotary. Porque quando o Paul Harris criou o Rotary nos Estados Unidos, ele criou para criar uma interação de profissões. Esse é o objetivo do Rotary, é um dos objetivos do Rotary. Sim, com certeza. Então, no começo a gente até fazia reuniões nos escritórios de cada um, por exemplo, fazia na redação do jornal, e eu falava sobre como funciona um jornal para os outros membros que são de outras profissões, né? Então, é uma das coisas que pode ser feita em Rotary. Sim, com certeza. Integração das diversas profissões. Mas então a gente sempre pensando no lado como é que se diz, cognitivo da coisa, né? Você tem sempre um aprendizado, você está sempre aprendendo coisas, né? E isso faz parte do nosso lema, dar de si antes de pensar em si. A gente entra no Rotary para trabalhar. Muitos dizem assim, você paga para trabalhar. Porque você tem despesa, né? Tudo, né? Para ir na reunião, para se fazer presente, comprar camiseta, contribuir com a Fundação Rotária, tudo tem custo. E ninguém ganha nada. Então você paga para trabalhar. É isso mesmo. De certa forma. O português comum, né? Você paga para trabalhar. Mas eu acho que nos outros clubes também acontece isso. No Lions, por exemplo, o Lions aqui no Metoca é muito antigo já, né? É mais antigo até. Mas quando passa de 30 pessoas, a gente recomenda que se crie um novo clube. Sim. Por quê? Porque acaba chocando os interesses. Tem 2 membros representando a imprensa. Eles provavelmente são concorrentes, né? Então já dá de certa forma. Que propósito ali. Mas não é assim que se vê a coisa, se vê num todo geral, que todo mundo está trabalhando pelo bem da comunidade. Mas é bom que se diga que quando passa de um certo número de membros do clube, surge um novo clube. Tanto é que Santa Maria tem vários clubes. Sim, tem um clube lá só de mulheres. É o Rotary Clube Dores. Lá muitas coisas lá são Dores, Hospital das Dores, Dores. Então tem o Rotary Clube Dores, que é um Rotary só de mulher. E já houve época que mulher não fazia parte de Rotary. Exatamente. Era só o clube do Joãozinho do Bolinha. E daí começou a entrar mulheres. Eu me lembro que nós somos um distrito aqui, nós somos um dos primeiros clubes a admitir uma mulher. Né? Sim, na comentário época, geral da nação. Com certeza. Mas isso são coisas de regramento dos clubes. Tem uma regra, tem um estatuto que diz, não pode participar mulher, não pode. Não vai. Sim. Assim como a mulher já não votava uma vez, né? A mulher não votava. É muito interessante isso, porque ao longo do tempo que a gente foi conseguindo os nossos direitos, né, num sentido de comunidade mesmo feminina, a gente conseguiu tendo esse espaço de voz até a gente chegar aqui, então é realmente uma história muito grande. E voltando um pouco na conversa sobre essa coisa de espírito rotariano e tal, que você falou da pessoa que não se dá bem com os outros, aí a gente vai ter que... Eu acredito que quando a gente entra no Interact, a gente tem que considerar muito a filosofia que a gente está adquirindo ali dentro, né?
É basicamente adquirir um senso de comunidade, onde a gente é um todo e a gente vai ajudar isso, sabe? Fazer isso crescer de uma forma boa para todo mundo. Eu acho isso muito interessante vindo do Rotaract, do Rotary no geral, porque é basicamente fazer com que uma comunidade, então, ela seja segura para todos. Por isso que nem tu disse, a gente paga para trabalhar. Construção de valores. É, exatamente. É uma construção constante. Todo dia tem alguém aprendendo alguma coisa. O Interact é o melhor lugar para você estar. Claro, não é assim que se coloca, mas é um dos melhores lugares para você estar, porque é onde você começa a socializar. Você tem a educação de casa, né? Apesar que tem órgãos, tem pessoas no Interact, você aprende a socializar. No colégio também, você aprende a socializar. Você vai no Jardim A, no Jardim B, não é para tirar nota alta, é para você aprender a se comportar em grupo. Mas ainda acho que no Interact você é mais forçado a socializar do que na escola. Eu digo por mim mesmo, eu me sinto um exemplo vivo. Quando eu entrei no Interact, eu era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia apresentar trabalhos e falar com as pessoas direito. Mas o ser humano é assim, ele começa não sabendo nem falar, né? E aí de repente ele aprende a falar e tal, né? E aí quando chega uma certa idade, você tem que ir para aula. É uma barreira muito grande, apesar de que hoje com a creche, o Jardim A, Jardim B, essa coisa toda, você já vai aprendendo, né? Mas é uma barreira, você tem que ir para aula, você está num universo totalmente novo. Ali a coisa é totalmente novo. Você tem que aprender tudo, inclusive escrever, fazer conta e tal, né? Mas o Interact é uma nova porta que se abre. Sim, é uma nova janela que está se abrindo para vocês hoje se tornarem cidadãos mais participativos, né? Com certeza. É muito interessante realmente essa coisa do Interact próprio, porque a gente pensa no sentido da gente ter a nossa própria autonomia, sabe? A gente, claro, tem a ajuda da família rotária ali, mas quem está fazendo esses projetos que a gente faz acontecer são nós. Então, eu acho que isso também consegue desenvolver muito da nossa competência como pessoa, sabe? Para conseguir ser também mais profissional, para conseguir fazer as coisas com mais autonomia, para ser uma pessoa funcional mesmo. E dentro do clube a gente pode dizer que todo mundo vai ser líder uma hora. A gente tem a nossa presidente, a Laura, e é ela quem toma a frente na maioria das vezes. Mas e quando ela não pode? Quando a vice, que é a Malu, ela também não pode. Alguém do clube vai ter que tomar a frente, vai ter que fazer uma liderança ali. E normalmente todo mundo acaba pegando isso uma hora para conseguir desenvolver, para conseguir ir para frente. As atividades do clube, né? Porque nós temos o Natal, a Páscoa, e várias datas, né? E onde o clube tem que ser inserido, né? A gente não pode então, largar tem esse calendário, assim. Que nem o Rotary, por exemplo, ele tem uma atividade que é o ovelhaço. Já é uma coisa tradicional, quando você põe as fichas para comercializar ali do ovelhaço, já tem fila esperando para pegar. Que é uma coisa que o Rotary faz, que financia o nosso banco de cadeira de rodas, Renato Dil, né, onde nós criamos esse mecanismo para empréstimo de cadeira de roda, de andadores, de muletas e etc, etc. Né? Nós já tínhamos o programa de óculos, né, também, um rotariano nosso que era do ramo de ótica. Então ele criou essa ideia e nós fazíamos a doação de óculos, com consultas oftalmológicas, com optometria, né? E tudo isso aí são coisas que vão acontecendo, né? Não é de graça que as coisas acontecem, elas têm que ser planejadas e depois postas em prática, né? Sim. E eu sei que no Interact vocês também têm atividades, tem o Pizzaract.
Nessa atividade que a gente cria, então, a gente sempre chama um restaurante ou algo do tipo e a gente pede para eles fazerem pizzas de Diversos sabores. Sabores, enfim. E aí a gente vai vendendo isso como se fosse rifa, enfim. E essa é uma atividade muito importante porque ela ajuda muito na tesouraria. Também a gente tem o Pix Solidário. A gente já fez várias coisas ao longo dos anos que foram ajudando. Plantar árvore. Com certeza. A gente planta É uma coisa assim, muito você árvore. não dá bola, mas daqui a 30 anos vai ter uma sombra. Exatamente. 30 não, tem árvore que cresce mais rápido, né? Mas daqui vai ter uma sombra para alguém. Com certeza vai. E a O gente sol tem nasce que... para todos, mas sombra é para poucos. Exatamente. E a gente tem que considerar também o tempo que a gente está vivendo, né? Tem muitos problemas de queimadas pelo Brasil, são quilômetros e quilômetros de queimadas que estão acontecendo. E mesmo que a gente não plante tanto quanto deveria para poder estar trazendo ali uma restauração, pelo menos a gente está conseguindo fazer alguma coisa. Porque, enfim, existem vários projetos de ONGs que fazem e enquanto a gente tenta ajudar do nosso jeito, Vocês também vai ajudar. participam com as atividades do próprio Rotary. Sim. Quando o Rotary faz uma promoção, nós temos hoje que quando você tem uma família, né, você tem um filho, você tem uma pessoa ajudando vamos supor, na parte de cuidar da casa, né? Se você tem dois, já tem dois, três, então é uma coisa assim bacana. E nós temos hoje o nosso filho que é o Interact. Quando a gente faz uma promoção, um pedágio ou qualquer uma coisa assim, sempre, ou quando a gente vende fichas de, por exemplo, Panetone do Bem, que é uma promoção que a gente faz na época do Natal, né, do Ano Novo, tá lá o Interact colaborando com a aquisição de panetones e colocando os panetones para o seu grupo de pessoas, né? Com certeza. Então, vocês sempre estão apoiando as iniciativas e assim como nós também, como nós temos obrigação de manter os rotarianos junto com as atividades de vocês por causa da idade, então, por exemplo, tem uma integração em outra cidade, não pode largar os interactianos lá, botar numa van e mandar para lá, não é assim que funciona. Tem toda uma trajetória, toda uma coisa que tem que ser feita, né? Não sei como é que funciona isso. A Vânia é uma das madrinhas do... Sim, Vânia ela Fleck. ajuda bastante. Ela Elas... participa bastante, né? Sim, ela sempre... As reuniões, sem reuniões, toda semana tem no sábado. todo sábado. Onde é que é a reunião de vocês agora? As nossas reuniões são na prefeitura. Normalmente começam 1h30. No auditório da prefeitura começa normalmente 1h30. E dependendo do dia começa às 2h, mas aí vai da questão da pessoa que quer entrar no clube e perguntando para alguém que já é membro para saber como é que faz para... É isso que eu estava falando antes, quando vem um interactiano de Carazinho, por exemplo, ou de Passo Fundo, ou de qualquer outro lugar, ele querendo participar de uma reunião, existe um oficial direct, que é o nosso livro de ocorrências, tá na internet, tem tudo. Então ele pode estar verificando quando é a reunião do Interact em Nometoc. É no sábado, 1h30, no auditório da prefeitura. Ele pode estar indo lá participar porque ele é interactiano numa outra cidade. Sim, exatamente. Ele pode colaborar com novas coisas, assim como rotarianos também, tem que recuperar a reunião, ele participa num outro clube, né? Isso é uma coisa bacana também, né? Isso dá uma integração muito grande, porque como são de profissões, de repente vem uma pessoa lá que trabalha com petroquímica, lá na Bahia, trabalha lá no polo petroquímico lá, Camaçari, na Bahia. Ele vem para expor direto, por exemplo, ele vem e participa de uma reunião do Rotary. Que coisa bacana. Ninguém de nós sabe como é que funciona uma refinaria de petróleo, ninguém sabe nada. Sim. Ele, como representante dessa profissão, ele pode fazer uma mini palestrazinha sobre o... Por isso que é um clube de profissões. Eu não sei, no Interact eu não saberia dizer bem como é que... Não tem profissões, claro. No Interact... Não tem, né? Estou estudando ainda, né? Sim. Mas tem um estatuto, né? Que...
No Interact as profissões são basicamente especializações que a gente pode ter para o mercado de trabalho, que nem essa questão da imagem pública, quem quer fazer design ajuda muito, meio ambiente, por exemplo, engenharia ambiental, enfim, tem muito dessas coisas que são pseudo-profissões e ajuda bastante. Mas eu queria fazer um adendo aqui, que a gente falou muito de currículo, mas a gente tem que lembrar que o Interact não é só carreira, né? Quando a gente pensa, e o Rotary também, quando a gente pensa no voluntariado, a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma coisa por paixão. A gente viu alguns casos de clubes que faziam os trabalhos deles, porque algumas pessoas específicas, claro, que faziam seus trabalhos porque queriam ter alguma coisa dentro da carreira, dentro do currículo, e não é muito bem assim que funciona, sabe? A gente faz porque a gente se engaja, porque a gente gosta. Isso é muito importante pontuar, sabe? Porque senão perde o sentido do que a gente está fazendo. Eu acho que o viajar é sempre bom. Nem todo mundo pode, né? Às vezes por questões financeiras, ou questões de trabalho, ou questões de saúde, ou algum motivo não pode estar viajando toda hora. Mas quem viaja bastante, ele tem essa baliza que é o Rotary. Ele chega na cidade lá, vai pernoitar ou vai almoçar, vai descobrir lá no Official Direct quando é a reunião daquela cidade. Se é que ela tem o clube, né? Porque nem todas as cidades têm, né? Mas onde tem o clube ele vai descobrir e vai poder fazer parte da reunião. Isso quebra um gelo. Eu sei que quando a gente viaja, a gente costuma, não diariamente eu não uso PIN. Eu conheço colegas que usam PIN diariamente. Eu uso camiseta também, né, do Rotary. Sim. Então quando você sai viajar, você entra no elevador lá ou no táxi, uma coisa, e o cara, você é do Rotary? Sim. Qual é o distrito? Lá, 4 meses lá. Sabe, tu já tem um amigo a mais naquele ambiente. Que você é do Rotary. Mesma coisa na profissão. Você está vendendo um produto e o cara que está comprando é rotariano, ele já abriu a porta, né? Se ele tinha duas opções de compra, uma de um rotariano e uma de um que não é rotariano, ele já não vai pensar só no preço. Ele vai pensar, isso aqui é uma coisa boa. É alguém que está trabalhando para o bem geral da nação, né? Sim, com certeza. Mas isso acontece. Abrindo um parênteses já ali, que o senhor falou sobre pessoas de outros estados, de outros países virem para a nossa cidade. A gente tem o programa de intercâmbio do Rotary. Já tivemos um intercambista, né, no México. Já, acho que sim. O Rotaract. Claro. Sim, com certeza. O Rotaract já teve uma intercambista no México. A gente também no Interact teve, eu não lembro de qual clube ela era, mas ela foi pro México também. É bem interessante. É uma coisa incrível. É uma coisa assim. Eu, por exemplo, não tenho mais idade para fazer esse intercâmbio, mas vocês que são jovens aí, cara, você tem uma oportunidade de conhecer uma cultura diferente, um povo diferente, um costume diferente, alimentação, o modo de se vestir, o clima. Cara, é uma faculdade. Só isso aí já é uma faculdade. E é 1 ano de intercâmbio. Sim, com certeza. A gente já teve contato, não pessoal, presencial, mas a gente que eu sei, a gente já teve contato com uma menina que foi pra África do Sul, né? E, enfim, é muito interessante, sabe? Essa possibilidade que o Rotary dá da gente poder estar conhecendo toda essa realidade nova, sabe? Quando a gente vai para outro país, a gente tem que considerar que a gente está basicamente mergulhando em algo que a gente nunca sentiu na pele. Desde o regime de governo. Exatamente. Se é democrático, se é um reinado, sei lá. Sim. Mas tem a África do Sul, acho que é um país democrático. É uma nacionalidade democrática. Eles já foram colônia. Sim. Inglesa. Não são mais, eu acho. Sim, que eu saiba, agora tá tendo a independência. Eu não fui bom aluno de geografia. Sim, houve a independência, mas também tem um certo colonialismo vindo dos outros países, né? Eu sei que a África do Sul é um dos maiores produtores de diamante do planeta. Nossa. Então isso aí já dá para tirar uma base produzindo diamantes
deve ter uma riqueza muito grande, interesse internacional, assim como, por exemplo, os países que produzem petróleo, né, são visados. Produção de petróleo, né? Sim. Não é. Nós somos coisa mais produtores de fácil. alimento. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimento, tanto vegetal como proteínas animal, né? A gente produz frutas, todo tipo de coisa, né? O país é um celeiro do mundo. Sim. Então tem muita gente botando o olho nesse negócio todo. Então a soberania nacional, ela tem que ser trabalhada, e nós estamos aqui para isso, né? Nós como povo, nós temos que nos preocupar com o regime de governo que nós temos, né? Nós somos um país republicano, né? Temos uma democracia, né? E estamos aí, né? Não é tão fácil assim fazer esse programa de intercâmbio, mas é uma porta aberta que se tu se dedicar, tu consegue, e é muito incrível essa oportunidade que o Rotary dá pra gente. Com certeza. É muito importante a gente trabalhar nesse meio, né? E se integrar cada vez mais, né? Inclusive o Interact, como porta de entrada da família Rotária, seria o Rotary Kids, mas é menos assim, o número de Rotary Kids é menor, justamente porque não é tão fácil você manter um clube que às vezes ali as crianças ainda são muito jovens, não têm noção ainda de como conviver socialmente. Tem toda essa questão de técnica, né? Tesouraria, Sim. protocolo. Eu acho que é Eu um não sei pouco... como funciona. Eu também não sei. Eu sei que no Rotary nós temos muito a questão de protocolo, por exemplo, que é muito importante. Nós participamos de eventos públicos, né, de atividades públicas, onde a imagem rotária e o protocolo são muito vistos. Você tem que ter uma pessoa com aptidão para isso. Só que, claro, todo mundo tem aptidão para isso. Só que tem que achar o gatilho que vai disparar esse, né? Eu sempre digo a questão da comunicação social, por exemplo, do jornal, da rádio, da televisão, da rede social, é isso também. Que quando você não está dentro, você está só navegando ali no telefone, coisa e tal, e assistindo televisão, ouvindo rádio e tal, lendo o jornal, você é um espectador, você não tem compromisso nenhum com aquilo ali, porque não é você que está fazendo. Mas quando você começa a fazer, eu, por exemplo, a minha profissão é informática. Eu trabalhei a vida inteira com computador. Profissionalmente, uns 20 anos eu trabalhei com computador, né? Trabalhei em empresas, trabalhei em instituições, né? E agora eu tô no rádio. Tô no rádio, tô no jornal também, né? E nas redes sociais. E a gente tem um compromisso muito grande, porque tu tá formando coisas, né? Hoje em dia você pega um grupo de 10 pessoas, 9 e meia estão no celular, né? E não é só para brincadeira, não. Eu trabalho muito no celular. Sim. Passo praticamente 1 hora por dia no celular trabalhando, diretamente, trabalhando, fazendo depósitos em aplicativos de banco, transferências, pagamentos, tudo no telefone celular. Sim. É possível se fazer no computador também, mas o celular hoje, se você pegar uma criança de 5 anos, Também ela tem dá celular certo. e mexe no celular. Ela não sabe nem ler nem escrever, mas sabe mexer no celular. A gente tem muito dessa automação hoje, né? A gente tá vendo essa geração nova que pode talvez vir a ser o próximo um Rotary Kids, como uma geração que nasceu com o celular, né? Eu sou de 2008, tu é de 2008 também. Ah, tá. Enfim, e a gente teve uma certa, a infância pelo menos não foi com o celular, mas a gente também, a partir dos, pelo menos pra mim, 11, 10 anos, já tava tendo aquela coisa. Mas eu... Também o celular não começou já com o smartphone, começou com os tijolão, né? Tinha que andar com um carrinho de mão para levar o celular junto.
Mas é uma coisa que evoluiu bastante e vai evoluir muito mais, né? Então, no futuro, a pessoa que não souber lidar com computadores, celulares, não vai ter mais emprego. Vai arrumar empregos, subemprego, né? Coisa bruta. Para buraco e fazer outras coisas. Mas se quiser trabalhar no comércio, quiser fazer alguma coisa no banco, vai ter que saber lidar com computadores celulares, senão não vai dar. E também as novas tecnologias, elas ajudam muito nessa questão internacional e da comunicação de todos os distritos interactianos, rotarianos, porque a gente pode ter contato com pessoas que a gente conheceu em eventos e continuar tendo contato, mantendo contato, sabendo onde essa pessoa está hoje em dia. Isso é muito interessante e muito bom para o Interact, para a família rotária. Já existe aplicativos de rastreamento, o pai e a mãe quer saber onde é que o filho está, se ele está com o celular, logicamente, né? Ele pode saber onde é que ele está, né? Às vezes ligar para a mãe, estou aqui na casa da fulana, não tá não, tu tá em outro lugar, porque tô vendo aqui. Sim, mas sobre o Rotary Kids, eu acredito que ele é bem possível, porque eu conheço muitas crianças que conseguiriam de fato se engajar nisso, claro, com uma boa simplificação das coisas. É um regulamento próprio para esse tipo de idade. Exatamente. Né? Mas eu acredito que o Rotary Kids é uma ótima ideia. Tem que ter os Rotary Kids tem que ter um interactiano junto, aí os interactianos tem que vir com o rotariano. Estamos todos juntos. Com certeza. Mas é bem isso. Mas é muito legal inserir as crianças nesse meio já. Sim. Mesmo que seja complicado fazer um Rotary Kids, inserir elas nisso é bem importante. E também vai ajudar as crianças a criar um senso ético um pouco mais rápido, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente não entende as coisas tão bem e ao longo do tempo a gente pode, com o Rotary Kids, então, criar esse senso mais rápido, mesmo sendo uma criancinha. E a gente tem uma boa notícia para o nosso clube e para todos os clubes do distrito também. Ontem à noite, a Comissão Distrital de Projetos, que eu faço parte, a gente anunciou o Concurso Distrital de Projetos Subsidiados. E é o lugar onde a gente precisa colocar toda a criatividade, elaborar um grande projeto para poder concorrer nesse concurso, para poder ganhar um dinheiro para realizar o projeto. Mas, além do nosso próprio concurso, a gente tem um concurso de projetos subsidiados do Rotary, que, se eu não me engano, foi nele que a gente ganhou o dinheiro para a Renascença. Sim. Foi muito gratificante pra gente ganhar o concurso. Foi um evento basicamente muito significante para nós, sabe? É um projeto de fato muito importante. E, bom, já que a gente está nessas coisas de notícias novas, o meio ambiente... O meio ambiente, recentemente, ele publicou, então, que a gente vai estar fazendo o projeto da Ecotampa, Magia Sustentável. Então, esse projeto... aqui que nosso horário parece nosso horário. Vou falar... Não, mas vamos fazer os encerramentos devidos. 11h57. Ah, tá. E aí tem a sequência da programação sim. emissora, né? Mas com vocês aí o encerramento do programa, então, para a próxima oportunidade termos mais assuntos, né? Então, para encerrar, vamos falar sobre algo que pode dar uma engajada aqui dentro da comunidade e dar tchau para vocês também. A gente está tendo, então, o projeto da Ecotampa, Magia Sustentável, que está falando, então, sobre juntar tampas, lacres de garrafas de refris e coisas do tipo, de latas, para conseguir juntar eles. E, se vocês quiserem, vocês podem entregar para o Rotary ou para o Interact. E aí a gente vai fazer uma soma disso para conseguir arrecadar dinheiro para uma cadeira de rodas. A gente usa os lacres para uma cadeira de rodas. No próximo programa a gente esmiuçar isso aí, porque é grande o negócio.
Não, mas me parece que é uma coisa interessante. Sim, seria basicamente isso. Ele vai até o dia 20 do mês 4, ok? Então, só pra avisar a galerinha, pra ficar consciente disso, se quiser mandar, pra poder ajudar o Interact com isso. Enfim, muito obrigada, gente. Lembrando, meu nome é Sofia e foi um prazer estar falando aqui na rádio com vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, eu sou o Rock também, rotariano, um dos fundadores do Rotary que está acompanhando o Interact hoje no programa. Então, até logo a todos.